Muito boa tarde, sem muitas delongas, Alessandro Mesquita na área, ou Ale Lima na área. Deus abençoe a todos vocês, que Deus esteja com todos nós. Me perguntaram esse final de semana, porque eu estou assistindo a série The Chosen, né? Mas as passagens da Bíblia que eu estou botando são em cima do que está escrito na Bíblia, tá? Então, só para vocês ficarem espertos, vocês podem pegar a Bíblia de vocês aí e colocarem e ver que o que eu estou falando aí é verdade. Me perguntaram aí, porque na série The Chosen, o pessoal fala muito do Shabat, dia do Shabat, né? O que significa o Shabat? Que é o dia que Deus reserva, né? O dia para descanso. Então eu fui lá na passagem da Bíblia, fui pegar para poder passar para vocês. Eu até escrevi assim: conte-me tudo sobre o Shabat na Bíblia. Então eu vou falar para vocês aqui mais uma das histórias que a Bíblia relata, né? Do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Então significa, vamos lá. O Shabat significa descanso ou cessação, né? É o dia sagrado de descanso semanal do judaísmo, com profundas raízes e significados estabelecidos diretamente na Bíblia hebraica, no Antigo Testamento. A origem da criação, que está lá em Gênesis, a primeira menção do Shabat ocorre logo no início da Bíblia, associada à própria criação do mundo por Deus, o modelo divino. No relato de Gênesis, Deus cria o universo e tudo que nele há em 6 dias. No 7º dia, ele cessa a sua obra e descansa. E abençoa esse dia santificado, em Gênesis 2, versículos 2 e 3, como Shabat. O significado teológico do Shabat não surge como uma lei pesada, mas como uma coroação da criação. Deus demonstra que a criação tem um propósito que culmina na harmonia, na contemplação e no descanso. Por isso que a galera da igreja costuma dizer que reserva o sábado para Deus. Mesmo a gente indo para a igreja no domingo, na Bíblia diz que é o sábado, porque o domingo é o primeiro dia da semana, entendeu? É mais ou menos assim que funciona. O Shabat como mandamento, que é a Torá. O Shabat é formalmente instituído como lei e aliança entre Deus e o povo de Israel, em momentos cruciais na narrativa bíblica. O maná no deserto, que está lá em Êxodo 16, antes mesmo de receberem os 10 mandamentos, o Monte Sinai, os israelitas no deserto aprendem sobre o Shabat através do milagre do maná. O pão do céu desce em dobro na sexta-feira, pois nenhum maná cai no 7º dia. Isso ensina a dependência de Deus e a prática do descanso. Beleza? Os 10 mandamentos. O Shabat ocupa um lugar central na lei mosaica, aparecendo em 2 versões principais. Lá em Êxodo 20, versículo 8 ao 11, que é o mandamento que é fundamental na criação. Os israelitas devem descansar porque Deus descansou no 7º dia, imitando o exemplo divino. E em Deuteronômio 5, versículo 12 ao 15, o mandamento é fundamental na redenção. O povo é lembrado que foi escravo no Egito e foi libertado por Deus, pela mão mais forte. Logo, o Shabat é também um dia para garantir seus servos, estrangeiros e até animais também descansem celebrando a liberdade, ok? O propósito e a natureza do Shabat na Bíblia. A literatura bíblica descreve o Shabat sob múltiplas dimensões espirituais e sociais, ok? O sinal da aliança em cima do Shabat é descrito como um sinal perpétuo da aliança entre Deus e os filhos de Israel, que está lá em Êxodo 31, versículo 16 e 17, que é um marco distintivo da identidade espiritual do povo. A justiça social. O Shabat quebra o ciclo implacável do trabalho e da exploração. Na Bíblia, ele protege os vulneráveis, servos estrangeiros e animais de carga. Tem o direito legal de parar e repousar. Também está lá em Êxodo, só que no capítulo 23, no versículo 12. Alegria e delícia. Ao contrário de uma imposição sombria, os profetas retratam o Shabat como um presente de Deus. O profeta Isaías o define como uma delícia e um dia honroso em que o crente encontra a sua alegria no Senhor. Isaías 58, versículo 13 e 14. E as consequências da profecia. Na história bíblica, a quebra intencional e rebelde do Shabat era tratada com extrema seriedade, sendo um dos fatores apontados pelos profetas para o afastamento de Israel de Deus e o cativeiro babilônico. Por outro lado, os profetas também olham para o futuro com uma visão escatológica, onde o Shabat não é apenas para Israel, mas onde todos os mortais virão adorar perante a mim, diz o Senhor, em cada Shabat. Isaías 66, versículo 23, simbolizando a paz universal e a restauração plena da criação. Já vou emendando aqui
com outra situação também, já porque o vídeo tem 10 minutos. Eu estou contando sobre o Shabat, por quê? Porque Jesus Cristo curou um cego de nascença num dia de Shabat, entendeu? Osias, eu acho o nome dele. Mas eu já vou direto aqui porque que ele curou o cego no dia de Shabat. Por que ele curou o cego no dia de Shabat? A cura do cego de nascença no dia de Shabat, narrada no capítulo 9 no Evangelho de João, é um dos episódios mais intencionais e provocativos dos Evangelhos. Jesus não fez isso por acaso ou descuido. Há profundas razões teológicas, simbólicas e práticas para a escolha do dia. Desafiar o legalismo religioso. Com o passar dos séculos, as lideranças religiosas da época, os fariseus, haviam acumulado dezenas de regras e tradições orais rígidas sobre o que era ou não era permitido no Shabat. Fazer lama, Jesus fez lama com a mão, cuspir no chão, misturar a terra e curar eram vistos como trabalho e violação da lei sebática. Ao realizar a cura no Shabat, Jesus confronta diretamente a mentalidade de que as regras humanas e o ritualismo estão acima da dor e da necessidade humana. Ele demonstra que o Shabat havia sido distorcido, transformando-se num dia de libertação e alegria em um fardo de opressão. Isso foi o que aconteceu na época que Jesus curou o cego de nascença. O princípio de que o amor ao próximo e a vida estão acima da lei, a lei de Shabat, e outras também. Em várias ocasiões, Jesus argumentou que o Shabat não proíbe a prática do bem. Para ele, o propósito original do mandamento divino nunca foi impedir a expressão da misericórdia. Assim como salvar um animal que caiu em um buraco, era permitido no Shabat restaurar a dignidade e a saúde de um ser humano, que sofreu a vida toda, era a mais alta expressão da vontade de Deus. Como o próprio Jesus disse em outra ocasião, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Está lá em Marcos 2,27. O simbolismo da luz e a nova criação. O contexto da cura carrega um simbolismo teológico riquíssimo. A luz do mundo. Logo antes de realizar o milagre, Jesus declara: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Está lá em João, capítulo 9, versículo 5. Dar a visão a um cego no dia em que se celebra a criação de Deus serve como um sinal vivo. Jesus está inaugurando uma nova criação, trazendo luz espiritual para as trevas do mundo. O descanso definitivo. O Shabat na Bíblia aponta para o descanso e a comunhão plena com Deus. Ao curar o cego, Jesus permite que aquele homem experimente pela primeira vez a plenitude da vida e a capacidade de contemplar obras divinas, o verdadeiro espírito do descanso sabático. Ao escolher o Shabat, Jesus gerou uma grande controvérsia proposital para forçar tanto os fariseus quanto aquele homem a olharem além das aparências religiosas e reconhecerem quem ele realmente era, enviado por Deus para abrir os olhos não só físicos, mas espirituais. E está aí a resposta de quem me perguntou o que era o Shabat, o seu significado, e eu já emendei com mais um milagre do nosso Senhor Jesus Cristo no dia de Shabat. E aí eu venho com a famosa frase: eu leio a Bíblia, e você lê a Bíblia? Até a próxima passagem.